Boa noite, irmãos. Vamos todo mundo para cá? Que aí eu falo até sem microfone, que é até melhor. Pode ser? Por quê? Por causa do... Tá bom. É verdade. Mas daqui a gente consegue falar assim mais de perto, eu acho que é melhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 1. Eu não sei a Bíblia de vocês, mas a minha, ela parece que ela já só abre em Colossenses, né? Para quem está estudando a lição, parece que só abre em Colossenses. Fixou ali o capítulo, o livro, né? Irmãos, vamos fazer uma oração para a gente dar início? Oremos então. Querido e amado Deus, nós somos muito gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos dentro da Tua casa, adorando e louvando o Teu nome. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos concedeu vida e saúde, a Tua proteção e as Tuas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, Pai. Te pedimos, ó Deus, que mesmo sem a minha capacidade, ó Deus, o Senhor possa me usar, Senhor Jesus, para ser uma transmissão da Tua palavra e que o Teu Espírito possa estar com todos nós aqui, Senhor, para aprendermos ainda mais de Ti, Pai. Nos usa com Teu poder e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em Mateus, quem puder ler aí para mim, é o versículo 1. Como é que está aí o título do texto? Isso. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. E o versículo 2 também. Amém. E eu queria que vocês fossem lá em Gênesis 29. E esse texto, eu já falei um pouquinho para vocês outra vez, e a gente vai meditar nele novamente. E o título do texto é Lia e Raquel, né? E ele fala bem assim, lá no versículo 31, tá? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Vocês conhecem um pouquinho a história de Jacó, né? Jacó enganou seu irmão, pegou a primogenitura, fugiu para uma terra distante, encontrou um parente top, né? Entre aspas, um parente que enganou ele. Dizem lá fora, né, as pessoas que vão para o exterior, diz que o pior pessoa que tem no exterior não é o estrangeiro, é o brasileiro, porque eles enganam os próprios brasileiros. E aqui no caso de Jacó aconteceu a mesma coisa. A pior pessoa que deveria, na verdade, ajudar ele era parente e acabou enganando a ele, né? O pessoal brinca que eles falam que Jacó não lia, que é por causa do nome de Lia. Não lia. E aí ele acabou dormindo com a Lia, pensando que era Raquel, mas na verdade ele foi enganado pelo próprio sogro, né? E ele não amava Lia. E por ele não amar Lia, ele acabou a desprezando durante todo o seu casamento. Você já pensou você ser casado com uma pessoa e essa pessoa viver a vida inteira lhe desprezando? Ele dormia com ela, mas não tinha amor por ela. Né? Então, assim, ela amava Jacó, ela aprendeu a amar Jacó, mas Jacó nunca aprendeu a amar Lia. Ele sempre amou Raquel, né? E aí, quando a gente olha para o contexto de Lia, ela era desprezada, fala na Bíblia que a visão dela era turva, ou seja, possivelmente ela era uma pessoa zarolha, como é que diz hoje, né? Ela não tinha uma formosura, como as mulheres, como a irmã dela tinha, e o pai achava que ela não tinha capacidade de conseguir um marido pela condição que ela tinha. E aí ele então decide dar um golpe em Jacó para ver se casa as duas filhas, porque senão ele ia ficar com uma lá encalhada. E aí, se vocês observaram, a gente lê Mateus e ele diz que
Jesus ele vem da genealogia de Jacó, do filho dele que é Judá, né? Espera aí que aí a gente vai entrar mais nesse assunto. Por que eu estou falando isso para vocês? Hoje o tema dessa mensagem é propósito e processo, né? Deus ele tem propósito para a nossa vida, mas para esse propósito ser atingido, existe um processo para ser chegado até lá. E aí eu queria compartilhar com vocês um testemunho que eu vivi esses últimos dias e que essa pessoa ela não vai conseguir vir aqui passar para vocês, então por isso que eu queria passá-la para vocês. Deixa eu explicar para vocês. Eu acho que no dia dos 10 horas de jejum e oração, eu comentei aqui que a filha da minha amiga estava na UTI e precisava de oração, né? Ela tinha 15 anos, a Judite. E, irmãos, esse trimestre em especial, eu falei assim, não, esse trimestre eu vou realmente estudar a lição da escola sabatina certinho todas as semanas. E desse trimestre em diante eu quero fazer isso uma rotina na minha vida de estudar a lição da escola sabatina, de buscar estudar mais a Bíblia, né? De examinar mais as escrituras. E eu estava muito focada nisso, como ainda estou. Irmãos, tudo na vida da gente, ela tem um propósito, né? A gente só não sabe como é o processo que Deus vai fazer para chegar até esse propósito. A gente não sabe o como Ele vai fazer, né? Essa minha amiga em especial, a gente trabalhou há muitos anos atrás. De vez em quando a gente falava no WhatsApp, né? E quando a gente trabalhava junto, a gente era muito grudada mesmo. De final de semana sempre estar fazendo alguma coisa, sempre estar junto. Mas aí a vida segue, né? A gente se distancia e aí cada um vai seguindo um rumo, né? E quando chegou em janeiro, eu via que ela sempre publicava que ela estava fazendo academia. E, coincidentemente, é no mesmo lugar que eu faço também academia. Só que eu ainda não tinha encontrado ela. E aí, quando chegou em janeiro, eu consegui encontrar ela um dia lá, coincidiu ali no mesmo horário, com a filha dela lá. E a filha dela eu conhecia desde 6 aninhos, a Judite, né? Eu chamava ela de Cibite. Não sei se vocês conhecem o pássaro Cibite. A canela dele é dessa finurinha, né? E ela era toda magrinha, eu chamava ela de Cibite. Aí eu falava assim, olha, Cibite, tu vai casar com o Benício. Ele é o teu noivo, eu falava para ela, né? E quando ela faleceu, no dia que ela faleceu, o Ben estava chegando de viagem, eu falei até para ele, falei, ó, a tua noiva deixou tu viúvo antes de tu chegar na idade de casar. E aí, irmãos, eu encontrei essa minha amiga, só que a gente pode ficar anos sem se ver. Mas no dia que a gente se vê, parece que a gente ficou nem um dia sem se ver. É muita conversa, muita risada, é aquele companheirismo mesmo. E a gente começou a conversar de novo, aí começou a trocar mensagem e tudo mais. E aí ela tinha me comentado em janeiro que ela estava indo para a França para ver se ela conseguia trabalhar lá, porque o médico chamou ela em outubro e falou para ela o seguinte, ó, a sua filha, desde criança ela tem um problema de coração. O coração dela não bombeia igual os outros corações. O lado esquerdo, ele trabalha mais do que o direito. O direito trabalha 25% e o lado esquerdo trabalha 75%. Ela não pode fazer muita atividade física, ela não pode passar emoções fortes, nem raiva. E a gente tem que fazer a cirurgia dela o quanto antes, porque senão ela não vai sobreviver. A idade dela, a estimativa de idade dela viver com esse coração é estourando até 30 anos. É isso. E a senhora não é exemplo para sua filha. Olha o tamanho que a senhora está, vá para uma academia, tá? Ele falou de jeito para ela, e vá se cuidar, porque senão a senhora vai morrer primeiro do que ela. Aí justamente foi quando ela entrou na academia, junto com a filha dela. E aí, irmãos, ela falou, então eu estou indo para a França para ver se eu consigo lá juntar dinheiro para trazer ela para o Brasil e fazer a cirurgia. Mas aí, por um milagre de Deus, quando chegou agora em final de janeiro, ela recebeu uma ligação do SUS dizendo que tinham conseguido já o especialista para ela lá em Ji-Paraná, o cardiologista, e que ela teria que fazer a primeira consulta já pré-operatória. Ela foi. E, irmãos, no dia que ela foi para essa consulta, ela voltou e eu perguntei dela, né, como tinha sido. Ela falou assim, amiga, ele falou que ela vai operar mesmo. E vai ser peito aberto. Irmãos,
é, quem sou eu? Eu nem tenho dignidade de dizer assim que Deus possa falar comigo. Não tenho essa dignidade, porque eu acho que eu não tenho essa comunhão ainda tão elevada. Mas na hora que ela falou isso, Deus falou certinho para mim assim: se ela for, ela não vai sobreviver. E naquela hora que ela falou, irmãos, a minha vontade era de falar isso para ela. Mas eu falei, eu não vou falar isso para ela. Que a filha dela vai e ela não vai sobreviver. E aí, irmãos, ela foi para a consulta, voltou. Aí o médico marcou para 15 dias para ela ir fazer cirurgia. Ela foi fazer cirurgia. E ela falou assim para mim, eu estou muito nervosa, estou com muito medo. E de novo veio na minha mente, ela não vai sobreviver. E aí, irmãos, ela foi, chegou lá, ela estava gripada, a menina. O médico falou, ó, não tem como fazer a cirurgia, ela está muito resfriada. Não dá de fazer essa semana, vamos esperar para outra semana. E aí ela voltou, ela falou, amiga, não deu certo não, porque ela está gripada. Aí eu falei, senhor, acho que está dando uma chance para ela. Acho que vai desistir, acho que não vai dar mais certo, acho que nem precisou falar porque não vai dar mais certo. E aí, quando chegou na outra semana, ela foi novamente. E aí ela falou assim para mim, eu estou indo, mas eu estou indo com tanto medo, Jéssica, porque se acontecer alguma coisa com a minha filha, é a única filha que eu tenho. E se eu perder minha filha? E aí eu falei para ela assim, não, amiga, vai, tem que confiar em Deus. Isso daí é o inimigo querendo colocar medo na gente para a gente não confiar em Deus. Mas se tu acredita em Deus, confia nele. Vai com a tua filha. E aí ela foi. Quando chegou na sexta que ela operou era 6 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã que eu falei com ela, eu falei, e aí, Judite? Não, minta, eu falei com ela 8 horas da manhã, ela falou assim, a cirurgia foi um sucesso, foi ótimo. Tudo bem, o médico falou. Quando foi 11 horas de novo, eu falei com ela, ela falou assim, amiga, ora pela Judite, ela sofreu a primeira parada cardíaca, o médico não sabe por quê. Não tem explicação porque a cirurgia foi um sucesso. E aí, de novo, irmãos, Deus falou comigo, ela vai morrer. E eu nem sabia o que falar para ela. Eu falei, não, vamos confiar, vamos orar, vamos clamar e Deus vai trazer a Judite de volta. Ela é uma menina muito jovem, né? Acontece isso daí, né? Pós-cirúrgico, vamos esperar. E aí, irmãos, naquela noite a gente ficou acho que até uma meia-noite conversando e ela aflita. Quando foi 4 horas da manhã, ela publicou no status dela para orar pela filha dela novamente. E aí eu falei, era 6 horas da manhã, eu tinha me acordado para vir para a igreja, era nas 10 horas de orações de jejum. E aí eu atendi o telefone e ela aflita. E eu falei para ela assim, Miriam, Deus sabe de todas as coisas. Tudo na vida tem um propósito. Eu não estou falando isso, tá? Mas se a sua filha descansar no Senhor hoje, existe um propósito. E existe um propósito de salvação para a vida dela. Você já pensou se a sua filha acontece com ela igual o rei Ezequias, que pediu mais 15 anos e se perdeu? Antes ele tivesse morrido 15 anos e se salvado. Aí eu falei, eu não estou dizendo isso. Aí eu falei, mas olha para essa possibilidade, que se Deus tirar a sua filha hoje, ela está descansando no Senhor e pronta para receber a salvação dela. E você ganha um novo propósito de vida, que é continuar aqui testemunhando do amor dele e se preparando para reencontrar ela nas mansões celestiais. E ela falou assim, amiga, eu vou ficar em paz, eu vou ficar em paz. E aí quando chegou no sábado, 7 horas da noite, irmãos, a Judite veio a falecer. E eu não consegui mais falar com a Miriam, naquela atordoada ela estava, né? Correndo atrás de fazer translado do corpo, que ela morreu em Ji-Paraná. E vindo para cá com as irmãs dela também. E eu chorei muito, me desesperei também. E eu falei para o Júlio bem assim, eu falei, Júlio, eu sabia que ela ia morrer, por que eu não avisei ela? Por que eu não avisei ela que a filha dela não ia sobreviver? Aí ele falou assim, não, tu não tem que estar se culpando, nem nada, né? E aí, quando eu cheguei
No dia do velório lá, não, aí eu consegui falar com ela depois, no domingo de manhã. Ela falou assim: amigo, o velório da minha filha vai ser 2 horas da tarde e eu não aceito que você não esteja lá. Aí eu falei: não, eu vou estar lá. E aí eu cheguei lá, irmãos, e eu queria demonstrar para vocês aqui quando a gente confia de fato em Deus, né? E o Acá sempre falava assim: você nunca viu um velório de crente. No dia que você vai ver um velório de crente, é muito diferente um velório de crente, né? E eu fiquei impactada. Ela é da Assembleia de Deus. E eu nunca tinha participado de um velório tão bonito, irmãos. Tão bonito como eu participei naquele dia. E eu queria até que a Cássia colocasse o videozinho que eu gravei lá, da mocidade que foi cantar, irmãos, lá. Bonito, né, irmãos? Mas foi mais bonito ainda do que vocês verem só esse pedaço do vídeo. A Mira, irmãos, ela estava muito forte, muito lúcida. As pessoas acharam que ela estava meio anestesiada, né? Com calmante, mas ela não tinha tomado nada. E ela estava muito lúcida. E na hora que eu cheguei lá, ela me abraçou assim, chorou. E ela falou bem assim para mim: você sabia que a minha filha ia morrer? E, irmãos, eu falei assim: eu sabia. E eu pedi perdão para ela porque eu sabia. E ela falou assim: não se culpa. Essa semana vai lá na minha casa, vai me ver, por favor. Eu falei: não, eu vou lá. E ela falou assim para mim: e eu só estou em paz aqui, Jéssica. As pessoas acham que eu estou anestesiada, eu não estou. Eu só estou em paz aqui porque naquela hora que você falou para mim que era para eu pensar na possibilidade da minha filha descansar, você falou para mim que era para eu ficar em paz com Deus. Você falou isso várias vezes, que era para eu ficar em paz com Deus. E eu senti a paz de Deus, como eu nunca tinha sentido na minha vida. Ela falou: eu nunca tinha experimentado a paz de Deus nesses anos todos que eu sou evangélica. Mas eu vou te contar que eu senti a paz de Deus e é por isso que eu estou em paz aqui no velório da minha filha. E o velório dela durou só 2 horas, irmãos, porque ela entendeu que ali era só a matéria. A filha dela não estava mais ali, então ela não quis prolongar, né, o velório. E aí, irmãos, eu fui na segunda-feira lá com ela. E aí ela falou uma coisa que eu até me arrepiei. Ela falou assim: Jéssica, não era para tu se culpar porque tu não avisou que a minha filha ia morrer. A Judite fazia aniversário dia 30 de outubro. No final de setembro do ano passado, ela chegou para a mãe dela e falou assim: mãe, eu preciso lhe contar uma coisa. E a mãe dela falou assim: ai, Judite, lá vem tu com as tuas besteiras. Fala logo. Olha, Deus disse para mim que quando eu fizer 15 anos, Ele vai me levar. E ela falou assim: Judite, para de falar besteira, tu só fala besteira. E aí ela falou que quando foi no dia 30 de outubro, ela preparou o aniversário dela numa pizzaria, com 10 amigos dela. Aí fez o bolo do jeito que ela queria, tudo do jeito que ela queria. Aí foi lá, comemorou. Aí quando chegou no outro dia, ela falou assim: viu aí, nega? Tá aí, cadê que Deus te levou? Fez 15 anos. E aí ela falou assim para ela: e quem disse que é agora? E aí, irmãos, ela falou assim: Jéssica, minha filha sabia que ela ia morrer. Essas últimas semanas, ela vinha se despedindo aos poucos da gente, porque ela estava com um comportamento que a gente não entendia.
de se despedir de cada pessoa, de falar que amava as pessoas. Ela falou, por isso que eu não te culpo. E essa é a melhor parte do testemunho, irmãos. É um testemunho muito longo, mas eu vou resumir para vocês a parte principal. No quarto da UTI, quando ela chegou lá, mais ou menos umas 4 horas da tarde do sábado, ela queria ver a filha dela, né? E os médicos já sabiam que ela não ia resistir. E aí ela querendo chegar lá, falar, e ela é meio, essa minha amiga, ela é muito impulsiva, né? E ela é bem grandona. E ela chegou lá e falou assim, eu quero saber da minha filha. Aí a enfermeira, calma que a médica vai vir. Não era o médico dela mesmo que estava lá, era outro médico. Não, não quero saber da médica, quero saber da minha filha. Ela falou, calma, a médica vai vir conversar com a senhora. Ah, agora é um segredo, é um segredo, é um segredo agora, ninguém sabe mais o que está acontecendo com a minha filha. Agora é um segredo. Ela falou, calma, mãe, a médica veio me falar com a senhora. E aí a médica veio, sentou com ela numa sala, junto com a enfermeira, chamou as irmãs dela, que estavam lá com ela, e falou assim, ela, não, doutora, eu já sei, a minha filha não vai sobreviver. Ela falou assim, realmente, mãe, tudo que a gente podia fazer pela sua filha, a gente fez. Não tem mais o que a gente fazer pela sua filha. E aí ela falou assim, eu posso ver minha filha? Ela falou, a senhora pode ver sua filha. Aí ela se equipou toda junto com a irmã dela. Só pode entrar 2 pessoas. E ela entrou. E aí quando ela viu a filha dela lá, entubada, né? Ela disse que a carne dela se tremia toda, irmãos, toda. Porque ela disse que ela sentiu uma dor na alma que ela nunca sentiu. Ela falou, eu nem sei se existe isso, mas era uma dor tão forte na minha alma que eu não conseguia suportar, minha carne tremia demais. E aí ela pegou e falou assim, eu quero cantar para minha filha. Essa minha amiga, ela canta. E ela chegou e começou a cantar, e aí a irmã dela perguntou da enfermeira se ela podia colocar o celular para tocar, né? Que é o TI. E a enfermeira autorizou. Aí elas colocaram o playback e ela começou a cantar. E ela cantou 2 músicas para ela. E aí ela cantou 2 músicas, ela chegou no ouvido dela e falou assim, minha filha, tá melhor aí, tá? Com o Papai do Céu? Ela falou assim, diz para a mamãe se tá melhor aí. Diz se você quer ficar aí com o Papai do Céu, minha filha. E aí, irmãos, ela disse que a Judite não reagia. E ela falou assim, fala para a mamãe se você quer ficar com o Papai do Céu, minha filha. Aí é melhor, não é, minha filha, ficar com o Papai do Céu? Eu entendi quando ela falou isso, irmãos, porque eu não tinha entendido ainda. Para eles, quando a pessoa morre, para os assembleanos, eles já vão para o céu, ficar com Deus, né? Eu não sabia disso. E aí ela falou, você quer ficar mesmo aí com o Papai do Céu? Fala para a mamãe, fala. Se você quiser, a mamãe libera você para ir, minha filha. Mas diz para a mamãe que você quer ficar com o Pai do Céu. Agora, se você não quiser, minha filha, volta para a mamãe. E ela disse que aquele ponteiro lá do coração, né? Ele estava marcando 34. E aí ela disse que quando ela falou isso para ela pegou a mãozinha dela e estava fechadinha, né? Ela foi abrindo os dedinhos dela e colocou a mão dela assim, encaixou. Ela disse que o ponteiro do reloginho caiu 33, 32, 31. E a mão dela estava muito gelada. Aí ela sentiu aquela quentura na mão dela vindo para ela. Aí ela falou assim, alguma coisa saiu do meu corpo na hora. Aquela dor da alma que eu sentia, veio uma paz terrível em mim, terrível. Eu nunca tinha sentido aquela paz. E na hora eu entendi. Ela queria ir.
E eu cheguei no ouvido dela e falei assim: pode ir, minha filha. A mamãe ama muito você, mas a mamãe está te liberando para você ficar com o Papai do Céu. Pode ir. E ela saiu de lá para a irmã dela e a prima dela entrar. E a médica chamou ela, né? Lá dentro da sala do médico. E acho que a médica era cristã, alguma coisa assim. Ela falou assim: mãe, a senhora entende que Deus tem um propósito na vida da gente? Que chegou a hora da sua filha descansar e de a senhora também descansar no Senhor, e que ele decidiu chamar ela. Ela falou assim: não, doutora, eu entendi. Ela falou: eu entendi. E ela falou que quando ela estava ali conversando, a enfermeira veio e fez um sinal para a médica, e ela entendeu que a filha dela tinha morrido. E a médica falou assim: a senhora espera só um pouquinho, mãezinha, que eu vou só ver um paciente. Ela falou: ela não ia ver um paciente, ela só ia mesmo constatar que minha filha tinha morrido. E aí, quando ela voltou, eu falei para ela: a minha filha morreu já, doutora? Ela falou assim: já morreu. E ela falou assim: eu posso ver minha filha pela última vez? Ela falou: pode ver sua filha. Irmãos, ela disse que quando ela botou o pé dela na UTI, o aparelhozinho lá, né? Quando ela colocou o aparelho, fez assim, ó. Pim, final da vida. O último pontinho que tinha, ele desceu. E aí ela pegou, ela chamou todos os enfermeiros que estavam lá. Chamou os médicos e ela falou o seguinte para eles: a vida da minha filha não estava na mão de vocês. A vida da minha filha estava nas mãos de Deus. Dar a vida dela ou tirar a vida dela não estava na mão de vocês. Estava nas mãos de Deus. Nada que vocês fizessem, vocês poderiam dar a vida da minha filha. Eu só quero dizer para vocês hoje: muito obrigado, porque vocês cuidaram da minha filha. E porque vocês fizeram o possível e o impossível para tentar salvar a vida dela. Mas não estava na mão de vocês. E aí ela cantou um hino. E ela saiu de enfermeiro por enfermeiro, abraçou cada um deles e pediu obrigado. Irmãos, a UTI inteira entrou em choro. Todo mundo chorou naquela UTI. E a médica chegou e falou para ela assim: o que aconteceu hoje aqui, nessa UTI, vai ficar marcado na vida de todos nós, para sempre. Ela falou: o poder de Deus que trabalhou aqui, que agiu aqui, mas acima de tudo a gratidão que a senhora teve para com cada um da equipe aqui. E aí ela saiu de lá, se despediu de todos. Teve um enfermeiro que foi o que deu a entrada da Judite na UTI, preparou ela para a cirurgia, né? Ele se abraçou com ela e chorou. E falou que ele já tinha sido da igreja, que ele ia voltar para a igreja. E aí ela veio embora, né? E aí, irmãos, eu queria que vocês lessem aqui comigo, lá em Gênesis mesmo, no versículo 29, lá no versículo 35, né? Sobre Lia. E que ele fala assim: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Deus, ele transforma a dor em propósito, irmãos. Lia, ela sofria demais, porque o marido dela não amava ela. Mas mesmo ela sofrendo demais, no quarto filho ela reconheceu que Deus a amava tanto que concedeu a ela filhos.
E aí a gente leu lá em Mateus da genealogia de Jesus. Se vocês lembrar de qual tribo Jesus veio, está aqui, da tribo de Judá. Ou seja, da dor de Lia, Deus fez um propósito que é trazer dela a genealogia de Jesus. Ou seja, a pessoa que era excluída foi de onde saiu Jesus. O nome de Lia, ele ficou registrado na genealogia de Jesus. E Raquel, irmãos? Não ficou. Então, irmãos, toda dor ela tem um propósito, né? Deus ele tinha um propósito para Lia, assim como ele também tinha um propósito na dor da minha amiga. Ontem eu encontrei ela na academia e ontem foi o primeiro dia que ela foi, irmãos, depois que a filha dela morreu. E ela chegou lá, quando eu vi ela passar, eu já vi que o olho dela já estava meio vermelhado já. E aí eu cheguei com ela, eu falei, e aí amiga, como é que tu tá? Ela falou, doida para sair daqui. Porque a filha dela era parceira dela de tudo, elas faziam tudo junto. E todo dia, quando eu estava na academia, às vezes finalizando, as duas chegavam junto. E aí a mulher lá da limpeza chegou para ela e falou assim, cadê a tua menina? E aí ela foi ter que dizer que ela não tem mais. E ela falou assim para mim, eu falei, e aí, como é que tu tá? O Benício até brincou comigo que acha que tu não tá dormindo, porque ele olhou teus status, tu estava 4 horas da manhã publicando coisa. Ela falou, eu acho que eu estou enlouquecendo. Ela falou assim, eu estou brigando para eu não entrar numa depressão. Ela falou, mas eu acho que eu estou enlouquecendo. Eu estava conversando comigo no espelho. E aí eu me dei conta, eu falei, Deus, eu estou ficando doida, eu acho. Aí eu comecei a cantar louvores. E aquilo realmente me aliviou muito, muito mesmo. E aí ela falou assim, é porque eu quero entender, Jéssica. Aí eu falei, o que tu quer entender, Miriam? Ela falou assim, eu quero entender o porquê que ele tirou minha filha. Aí eu falei para ela assim, lá em Daniel, ele ainda não tinha entendido o que eram as 70 semanas que Jeremias falava. E ele orou para Deus. E o anjo veio explicar para ele. Se Daniel, que era assim com Deus, não conseguiu entender, quem somos nós que não temos 1/3 da comunhão que Daniel tinha com Deus para entender? Aí eu falei, a única coisa que eu sei é que Deus tinha um propósito, Miriam. Ela falou, mas por quê? Eu quero entender por quê. Por quê? É isso que eu quero entender. E eu já perguntei dele o porquê e ele não me responde. Irmãos, o que eu falei hoje para vocês aqui, que aconteceu naquela UTI, já justifica. Deus faz o que for preciso para alcançar outras pessoas. Nem que seja levar uma vida. Ela conseguiu atingir milhares de enfermeiros e médicos ali que talvez nem creem em Deus. Mas diante da dor que ela sentia, ela ter força para agradecer e cantar, louvar a Deus, ela já testemunhou, irmãos. E ela disse que ela continua se perguntando o porquê. Só que ela esqueceu de uma outra coisa, irmãos. Ela disse que tem uns 2 anos atrás ela fez uma oração que ela falou assim para Deus. Deus, se o Senhor vê que a minha filha no futuro fosse perder e perder a salvação dela, o Senhor tira ela de mim. Ele respondeu, irmãos. É por isso que eu tenho até medo de fazer alguns tipos de oração. Porque eu não tenho a capacidade de suportar. E eu queria que, para finalizar, que vocês lessem lá em Provérbios. Provérbio 19, versículo 21.
Não, primeiro Provérbios 18, versículo 14. Quem pode ler aí? A minha Bíblia fala que o espírito abatido, quem o pode suportar, né? E quando a dificuldade vem, como a gente vai suportar? Como a gente vai reagir quando a dificuldade vem? Ontem não, acho que foi segunda, eu estava conversando com a irmã Rosilene, e ela falou bem assim, irmã, quando meu filho chegou no João Paulo, e eu já estava lá, porque quando eu soube que ele tinha sido se acidentado, eu já corri para lá, e ele estava todo ensanguentado. Irmã, eu fiquei firme, eu não chorei, eu me segurei ali, e as mães que estavam por ali ficaram admiradas, por eu não ter me desesperado e nem me jogado em cima dele, nem querer chegar perto dele, nada. Eu fiquei calma, irmã, porque Deus me sustentou. E eu continuei orando para que Deus restaurasse meu filho. E aí em Provérbios 19, 21, ele fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Irmãos, só para finalizar, a minha amiga, ela estava muito forte no velório. A irmã Rosilene, ela estava muito forte no dia do acidente do filho dela. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas, elas se fortalecem em Deus. É a única justificativa que há. Quando a gente está fortalecido em Deus, irmãos, o mundo pode desabar. A gente vai sofrer, a gente vai sentir, mas a gente não vai desmoronar. Porque a gente está fortalecido no Senhor. Amém? E o que eu achei interessante desse versículo é que há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Há propósito no nosso coração, mas é o desígnio dele que permanecerá. Irmãos, quantas vezes, quantos dias a gente fala assim: ah, eu esqueci de estudar minha lição hoje, eu esqueci de estudar a Bíblia hoje não deu de orar, amanhã eu faço. Mas a pergunta é, o amanhã nós teremos? Não sabemos. Os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos, eles não estão nas nossas mãos. Eles estão nas mãos do Senhor. É Ele que controla a nossa vida. Então a gente não pode, irmãos, negligenciar, a gente se fortalecer em Deus, para que quando esses momentos chegarem, a gente esteja firme nele, em esperar que o amanhã chegue e a gente vá se fortalecer. Não, o dia de a gente se preparar para reencontrar Jesus é hoje, não é amanhã. O dia de a gente se fortalecer é hoje, não é amanhã. Porque a palavra de Deus fala: examinai as Escrituras e tereis nela vida eterna. Então a gente não pode negligenciar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração? Querido bom Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se fez presente aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Espírito nos fortaleceu, Senhor Jesus, com as Tuas palavras, Pai. Pedimos, ó Deus, que os Teus propósitos, os Teus desígnios venham se fazer presente em nossa vida, ó Deus. E que todo o processo, ó Deus, que venha a ser segundo a Tua vontade, segundo a Tua permissão, mas que acima de tudo que nós venhamos estar fortalecidos em Ti, Pai, para passar por tudo aquilo que tivermos que passar, Pai. Te pedimos, ó Deus, que Tu nos alcance com a Tua graça, ó Deus, que Teu Espírito inunde o nosso ser e nos prepare a cada dia para receber a Tua salvação, que seja breve, Pai. Te pedimos também, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar com todas aquelas pessoas que se encontram enlutadas, ó Deus, trazendo restauração, Senhor Jesus, e conforto. Em especial, te pedimos pela minha amiga Miriam, em especial, te pedimos pela nossa irmã Helena, Pai. Que o Senhor venha fortalecê-las em Ti, Senhor Jesus, e dar certeza, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor,
da tua breve volta e de reencontrar seus entes queridos, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos que o Senhor conduza nós até em casa, Senhor, em segurança, e continue, Senhor, ao longo dessa semana, nos preparando para receber o teu sábado, em nome de Jesus. Amém.